Fala galera, sejam todos muito bem-vindos de volta ao Lendo Livros para você. Hoje estamos aqui novamente com o amor pelas coisas imperfeitas do nosso querido Haemin Sunim. No vídeo anterior a gente já começou com o primeiro capítulo, Autocuidado, capítulo muito interessante aí. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre família. Então já deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vamos começar aqui, né? Muito bem, o livro começa aqui com uma ilustração de um gramado escrito: pode parecer um mistério a razão porque meu filho, minha mãe, meu pai ou meu irmão pensam e agem de determinada maneira. Mas embora não compreendamos o porquê, nem gostemos disso, podemos amá-los mesmo assim, porque o amor transcende o entendimento. Muito bem, muito bem. E aí, o Haemin Sunim começa aqui o primeiro texto do capítulo, que se chama Por Favor, Cuide da Mamãe. Diz o texto: todo indivíduo neste mundo é o precioso filho de alguém, e o monge budista não é exceção. Apesar de saírem de casa para se ordenarem na busca da iluminação espiritual, a maioria dos monges não corta a relação com os pais. Magdalyayana, um dos discípulos mais próximos de Sakyamuni Buda, é famoso por seu amor filial pela mãe. De acordo com as escrituras budistas, ele desceu ao inferno para resgatá-la. Kyeonggyal, o grande mestre zen coreano do século XIX, também continuou sendo um bom filho para sua mãe após se tornar monge. Depois de ter uma experiência de iluminação, a primeira coisa que ele fez foi sair em busca de sua genitora. Kyeonggyal morou com ela e cuidou dela por quase 20 anos. Seguindo seu exemplo, muitos monges hoje cuidam dos pais idosos de uma forma ou de outra. Muito bom, muito bom. E ele continua aqui: comigo não é diferente. Toda vez que volto à Coreia, tento ficar com meus pais por pelo menos uma semana, esperando compensar a minha ausência. Mas sempre sinto tristeza ao ver quanto eles envelheceram, em especial minha mãe. Muitos cabelos brancos nasceram na cabeça dela e muitos dentes caíram de sua boca. Tadinha. Ela não é mais tão ativa como antes. É angustiante para um filho ver a própria mãe ficar velha. Apesar de saber que tudo nesse mundo é efêmero, não posso deixar de querer que minha mãe fosse uma exceção. Pois é, né? Sou muito parecido com ela. Ela é introvertida, mas tem uma personalidade animada e calorosa. Adora música, arte e gosta de ler, assim como eu. Quando pensa ou escuta algo interessante, ela anota e compartilha com familiares e amigos. Sabe ser paciente e forte diante das dificuldades. Também tem orgulho das coisas que escrevo e das palestras que dou, pelo fato de terem ajudado tantas pessoas. Muito bem, foi o número 1. Mas há algum tempo, descobri que minha mãe, que eu achava que estaria sempre bem e saudável, tinha ficado doente. Parece que ela não me contou porque não queria que eu me preocupasse. Padrão. Nada parte mais do coração do que receber uma ligação do seu pai contando que sua mãe está doente. Larguei tudo e fui vê-la. Embora, felizmente, sua doença fosse tratável, fiquei com ela o mês inteiro. Pensar que acabei negligenciando meus próprios pais enquanto me ocupava tentando ajudar desconhecidos fez meu coração arder de vergonha. Mas tu não sabia, não? Não. Não te contaram? Tá tudo bem. Quando dou uma palestra, costumo terminar convidando a plateia a fazer uma meditação coletiva. Primeiro, guio as pessoas a oferecerem amor e votos de felicidade a si mesmas enquanto acariciam o próprio coração. Em seguida, lhes peço que deem as mãos e fechem os olhos. Então, peço que imaginem que estão segurando a mão de alguém de quem gostam e amam profundamente, como a mãe delas. Por fim, peço que enviem amor à pessoa que acabaram de imaginar e repitam essa bênção. Abre aspas. Que você seja feliz, que você esteja saudável, que esteja em paz, que esteja sempre em segurança. Fecha aspas. Enquanto cantamos baixinho assim, todos juntos, muita gente derrama algumas lágrimas. E apesar de sempre desejarmos que nossos entes queridos sejam felizes e estejam saudáveis, com frequência não expressamos esse desejo, supondo que eles já sabem o que sentimos. Bem verdade, bem verdade. Isso aqui é uma coisa que passa negligenciada direto, né? À medida que repetimos esse voto, nos arrependemos de não passar tempo suficiente com eles por estarmos sempre muito ocupados.
Eu também me sentia assim enquanto imaginava que estava segurando a mão da minha mãe e cantava a bênção junto com a plateia. Conforme as palavras foram fazendo sentido, de repente, do abismo do meu coração, esse sentimento veio à tona. Mamãe, mamãe, eu te amo tanto, tanto. Entre aspas aí. Sem me dar conta, a palavra mamãe saiu, em vez de mãe. Embora fosse um pouco constrangedor, enviei essa mensagem à minha mãe na mesma hora. Ao pensar sobre isso, não fui capaz de me lembrar quando tinha sido a última vez que eu tinha dito essas palavras a ela. Mais tarde soube que receber essa mensagem tão inocente do seu filho já adulto, que tinha saído de casa para se tornar monge, fez minha mãe chorar muito. E então ela resolveu ficar saudável outra vez. Não apenas por si mesma, mas também por seu filho. Coisa linda. No famoso romance coreano, cadê os dorameiros aí dos comentários? Se identifiquem. No famoso romance coreano, por favor, cuide da mamãe, a filha só se dá conta de quanto ama a própria mãe depois dela desaparecer. Numa entrevista, a autora Shin Kyung-suk disse que estava planejando o livro havia muito tempo, mas sempre parecia faltar alguma coisa. Até ela trocar a palavra mãe no título por mamãe. O romance termina com uma viagem da filha à cidade do Vaticano. Ela deposita um rosário diante da Pietà, não sei como é que falo direito, uma imagem de Nossa Senhora abraçando Jesus morto e pede, por favor, cuide da mamãe. Depois de ficar em casa com a minha durante um mês, precisei sair do país outra vez. Meu coração estava tomado de tristeza e remorso e vez após outra me peguei invocando o nome de Avalokitesvara Bodhisattva, Mãe da Misericórdia e Proteção, por minha própria mãe. Muito bem, muito bem. E a gente tem aqui uma outra ilustração, parece ser tipo não sei se é um deserto, se é uma região só montanhosa, num cenário à noite aí com o rapaz no primeiro plano. Muito bem. E aí na sequência, Raimin Sunim traz aqui pra gente a primeira leva de reflexões referentes a esse primeiro texto, né? Entre cada reflexão, eu vou dizer, como vocês já sabem, próximo, para identificar que já mudamos ali de reflexão, né? Então, primeira reflexão. Algo simples como segurar a mão de alguém pode ajudar muito a aliviar a dor dessa pessoa. Quanto mais magoados estamos, mais precisamos do amor e do apoio da nossa família. Próxima reflexão. Quando alguém que você ama está sofrendo, o presente mais significativo que você pode dar é sua presença. Mandar flores e mensagens é bom, mas não tanto quanto se sentar com essa pessoa, segurar sua mão, olhar nos olhos dela e lhe dar um beijo. Próxima reflexão. Vivemos mais não porque não ficamos doentes, mas porque aprendemos a administrar nossa doença. Aqueles que lutam contra a doença e aqueles que cuidam deles, que vocês não percam a esperança. Próxima reflexão. Mesmo quando a previsão diz que vai chover o dia todo, há momentos em que, se olharmos bem, dá para ver que a chuva diminui. Mesmo quando estamos doentes e sofrendo, há momentos em que a dor passa. Mas se dizemos a nós mesmos, estou doente, ou vai chover o dia todo, parece que a chuva e a dor nunca diminuem. É aquela questão, né, de você focar um pouco menos no problema. Não é tão fácil de se fazer, sabemos disso. Mas se você só pensa no problema o tempo todo, ali, não, tá doendo, só chove. Então parece que a percepção que você tem é aumentada. Além do que é de fato ali o que está acontecendo, você aumenta um pouquinho, joga um temperinho ali do pessimismo em cima. Próxima reflexão. Às vezes queremos que nos digam, eu preciso de você mais do que eu te amo, porque queremos sentir que a nossa vida tem um propósito. Então seja corajoso e diga francamente, eu preciso de você. Pois é, próxima reflexão. Quando um familiar querido falece, sentimos muito por não termos cuidado dele melhor e ficamos culpados por não tê-lo protegido. Então, depois de muitas noites difíceis e solitárias, a primavera que achávamos que nunca veríamos de novo retorna. E quando o calor da primavera toca o nosso rosto, sentimos como se quem partiu ainda estivesse conosco, nos desejando felicidade.
Supunhamos que estávamos sozinhos, mas nos damos conta de que não estamos. Isso é muito poético, muito bonito. Quando o calor da primavera toca o nosso rosto, sentimos como se quem partiu ainda estivesse conosco e nos desejamos felicidade. Muito bom. Próxima. Perder alguém muito importante para nós é como perder a bússola que apontava para o sentido da vida. Parece que nunca vamos encontrar o norte outra vez. A experiência da efemeridade da vida é uma grande lição. Para aqueles que estão sofrendo, que essa experiência se torne uma oportunidade de despertar para a verdade, além da efemeridade. Aqui ele colocou verdade com V maiúsculo, né? Então, o subjetivo aí fica a critério de cada um interpretar da forma que achar melhor. Próxima reflexão. Não importa quanto um relacionamento seja bom, é inevitável que ele mude com o tempo. Um amigo próximo pode se mudar para outra cidade ou um familiar pode falecer. As suas circunstâncias também podem mudar. Não deixe que isso o entristeça, porque quando uma porta se fecha, outra sempre se abre. Ok. Clichêzão aí, mas não deixa de fazer sentido, né? Próxima reflexão. Algumas pessoas entram na nossa vida e logo se vão. Outras ficam por um tempo e deixam pegadas no nosso coração. E nunca, jamais, seremos os mesmos. Assinado Flávia Widen. É verdade, tem algumas pessoas que deixam uma marca profunda na nossa vida, né? Tem alguns marcos, né? Antes dessa pessoa e depois dessa pessoa. Próxima reflexão. O maior presente que os pais podem dar aos filhos é serem eles mesmos felizes. Quando os pais são felizes, a criança pode crescer e se tornar um adulto feliz e confiante. Mas se os pais não são felizes, a criança pode sentir que não tem valor por não conseguir de jeito nenhum fazer os pais felizes. É verdade, as crianças costumam ter essa impressão de que o papel delas é fazer os pais felizes, né? Isso pode criar traumas e consequências psicológicas muito, muito marcantes, né? Então, simplesmente seja feliz, tente ser feliz. Próxima reflexão. Você sacrificou a sua vida pelo bem dos seus filhos, mas em vez de serem gratos, eles estão zangados por estarem vivendo os sonhos dos pais e não os deles. Olhe para trás e veja se você se iludiu acreditando que ser obcecado pelos seus filhos era um sacrifício. E considere se o seu sacrifício, entre aspas, não roubou deles a oportunidade de aprenderem por si mesmos. Também uma outra constante aí, né? A gente tem muito comum, pais que querem decidir o destino, o futuro, a vida todinha dos filhos, né? Não existe isso. Não existe controle, vamos lembrar disso sempre, né? A consequência disso são frustrações na vida, entre outras coisas. Próxima reflexão. Há vários aspectos da vida que não podemos controlar. Acabamos de falar disso. Quando se trata dos filhos, do cônjuge, dos parentes e amigos, podemos amá-los, orar por eles, mostrar-lhes interesse, mas não controlá-los, mesmo quando temos boas intenções. Pois no fim das contas, a própria felicidade só depende deles. Deixe que assumam a responsabilidade pelas próprias escolhas. Quando passamos por uma doença, desenvolvemos imunidade. Se protegermos os outros da doença, eles talvez nunca desenvolvam a imunidade apropriada contra a vida. Próxima reflexão. Se uma professora protege demais os alunos, ela pode deixá-los mimados. Acontece a mesma coisa com seus filhos. É comum os filhos mais novos que receberam menos atenção crescerem e cuidarem melhor dos pais do que o mais velho, em quem eles investiram tanto. Aqui no Brasil acho que é o contrário, né? Acho que o filho mais novo aqui no Brasil, caçula, que é o mais mimadinho, né? Tenho essa impressão. Comenta aí embaixo se você concorda. Próxima reflexão. A razão porque os adolescentes não escutam os pais e são teimosos, querendo fazer tudo do próprio jeito, é que estão tentando aprender a ser independentes. Isso é normal, então não se preocupe tanto. Eu acho que ainda não passei da minha fase de teimosia, não.
Próxima reflexão. As crianças querem admirar os pais. Você não conquista a admiração delas sendo super protetor. Em vez disso, ofereça ajuda aos fracos e impotentes ou faça uma tentativa sincera de ser um exemplo de valores importantes como honestidade, compaixão, dedicação e tolerância. Faça o seu melhor para dar aos seus filhos alguém em quem se inspirar. Perfeito. Nada mais a dizer aqui. Próxima reflexão. Pais, por favor, ensinem aos seus filhos que maltratar os fracos com palavras ou violência é errado sob qualquer circunstância. Também é errado se deleitar na dor de alguém. Se você deseja que seus filhos se tornem pessoas decentes, não permita esses comportamentos. Isso lembra o caso que está acontecendo agora, ou bem recentemente, nas Olimpíadas de 2024, com todas aquelas pessoas lá, né, torcendo, vibrando, comemorando quando alguém cai. Especificamente ali isso aconteceu na competição de skate, né? Onde a Raíssa estava lá competindo. Então, complicado isso aí, né? A gente quer ganhar, mas não é a qualquer custo, não é desse jeito, né? A gente tem que manter um pouquinho de espírito esportivo, integridade. Próxima reflexão. Em relacionamentos opressivos e violentos, ninguém além de você pode cuidar de si. Se um relacionamento lhe causa dor, estabeleça um limite firme e se afaste da outra pessoa. Depois de estarem separados, você vai ouvir sua voz interior e aos poucos se tornar mais forte e independente. Não perca as rédeas da própria vida, nem se permita ser arrastado por outra pessoa. Vou ler de novo, tá? Em relacionamentos opressivos e violentos, ninguém além de você pode cuidar de si. Se um relacionamento lhe causa dor, estabeleça um limite firme e se afaste da outra pessoa. Depois de estarem separados, você vai ouvir a sua voz interior e aos poucos se tornar mais forte e independente. Não perca as rédeas da própria vida, nem se permita ser arrastado por outra pessoa. Próxima reflexão. Quando estou dando conselhos, costumo ouvir dos jovens que eles estão em conflito porque amam os pais, mas também os odeiam. Não há nada de errado em ter essas duas emoções. Você pode amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Isso é interessante, porque normalmente a gente pensa que amor é o oposto do ódio e vice-versa, né? Mas amar ou odiar alguém só pode ocorrer quando você tem algum sentimento quando você produz algum sentimento de importância para determinada pessoa. Você não pode amar ninguém com quem você não liga a mínima. Você também não vai odiar alguém com quem você não se importa. Então, na verdade, o oposto de amor não é o ódio, é o desprezo. Para mim isso faz todo sentido. Comenta aí embaixo se você concorda. Próxima reflexão. É quase impossível para um filho ou filha mudar a personalidade, os valores ou o comportamento dos pais. Mesmo se os filhos consideram os pais problemáticos de algum jeito, eles não têm o direito e nem a responsabilidade de mudá-los. Quando eu li isso aqui a primeira vez, eu fiquei pensando, tá, mas e aí? O que a gente faz nesses casos, né? Mas eu acho que a resposta está aqui nessa página mesmo. Se a gente voltar aqui para cima, ó. Estabeleça um limite firme e se afaste dessa pessoa. Depois de estarem separados, você vai ouvir sua voz interior. Não perca as rédeas da própria vida, nem se permita ser arrastado por outra pessoa. Então, aqui, isso aqui serve para qualquer pessoa, né? Não só pais, amigos, colega de trabalho, qualquer pessoa que cause algum tipo de frustração que você não aprove, ou que, sei lá, você não ache legal, mesmo assim você não pode mudar absolutamente nada sobre essa pessoa. Vamos lembrar de novo, não existe controle, não dá para controlar quase nada nessa vida. Então, é isso. O que fazer nessa situação? Não tem muito o que fazer, né? Ou você tolera ou você se afasta. Próxima reflexão. Se você era sempre rejeitado ou ignorado pelos seus pais quando era pequeno, pode acabar buscando o amor e a atenção que lhe negaram num parceiro romântico. Sentimento aí de substituição, né?
Tem que compensar, né? E se o seu parceiro for, mesmo que ligeiramente indiferente a você, a ferida da infância pode se abrir, causando uma grande briga com ele. Mas a causa real não é seu parceiro, é a ferida que você carrega dentro de si. Em vez de projetar essa ferida no seu parceiro e causar uma discussão, deixe o orgulho de lado e fale de coração. Estou com muito medo de você me rejeitar e me abandonar como minha mãe fez. A combinação de lembranças dolorosas, necessidade de atenção e orgulho pode facilmente arruinar o relacionamento. Isso aqui é interessante, né? Porque a pessoa pode pensar assim, nem meus pais me davam atenção e amor quando era pequeno. Isso vai acontecer em todos os relacionamentos da minha vida. Porque, sei lá, ele talvez aprenda que as pessoas são assim, né? Mas não é necessariamente o caso. A pessoa... Você interpretar que a pessoa está sendo indiferente com você é uma interpretação sua. Às vezes a pessoa não está sendo indiferente. Tem alguma coisa ou outra ali que dá para ser conversada, dá para interpretar de outra forma, dá para entender um pouco mais, né? Então, deixar esse tipo de coisa claro aqui facilita as coisas. Fazer terapia também. Última reflexão. Se você presumir que, por estarem juntos há muito tempo, deveriam ser capazes de ler a mente um do outro, vocês não vão conseguir entender muitas coisas um sobre o outro. Não posso dizer porque eu tô dando risada, mas é isso. Não importa quem seja, quanto tempo de relacionamento, não existe leitura mental. Você tem que se posicionar, você tem que deixar claro as coisas que você quer e que você está sentindo. Ele falou aqui, né, no primeiro textinho. Vamos resgatar aqui. Tente exprimir em palavras o que você está sentindo para que os outros possam entendê-lo. Não existe telepatia. Muito bem. E aí agora, o Haemin Sunim. Não, temos uma ilustração aqui, né? Escrito palavrinhas muito legais. Eu te amo, obrigado. E eu preciso de você. Agora sim, Haemin Sunim traz o segundo texto aqui do capítulo. Vamos ler aqui. O texto se chama Como Entender Nosso Pai. Eu estava zangado com meu pai. Pai, por que você ficou adiando a ida ao hospital? Já cansei de falar que não é para fazer isso. Fecha aspas. Mesmo contra minha vontade, eu estava irritado e preocupado. Que eu não gostava de falar. Sim, um monge também tem sentimentos. Também se irrita. Interessante. Eu não gostava de falar assim com ele. Eis o que aconteceu. Quando terminei meu retiro de outono no mosteiro Zen Bonga e fui visitar meus pais, notei que meu pai tinha emagrecido muito. Perguntei se havia alguma razão específica para ele ter perdido peso e ele disse que não, que apenas estava tendo alguns problemas digestivos e que tomava um remédio de vez em quando. Ao ouvir isso, de repente senti medo de que pudesse ser câncer de estômago, porque o primeiro sintoma dessa doença é a perda de peso sem razão aparente. Tá, mas muitas doenças têm a perda de peso como primeiro sintoma, né? E meu avô não tinha falecido de câncer de estômago? Ah, tá, então é por causa de um histórico aqui, né? Apesar do meu conselho, meu pai se recusou a fazer uma endoscopia. Depois de insistir que estava bem, ele me pediu que cuidasse da minha própria vida. Eu não sou importante, mas você, meu filho, que faz tanto bem às pessoas, precisa se cuidar para continuar a ajudá-las, disse o papaizinho. Quando voltei para casa naquele inverno, frio de rachar, meu pai estava gripado, sofrendo de rinite havia mais de um mês. Dessa vez, até ele admitiu que parecia haver algo de errado acontecendo dentro dele e concordou em fazer uma endoscopia. Finalmente! Eu fiquei arrasado. Por que você não valoriza seu corpo? Por que fica sempre falando que não é importante? Por que não pensa nos seus filhos, em como está nos deixando preocupados? Eu estava irritado. Parece que não sou o único que vivencia emoções como essa. Eu já notei que as pessoas costumam experimentar emoções mais difíceis e complicadas no relacionamento com o próprio pai do que com a mãe. Isso parece valer especialmente para filhos homens. Então,
Com base em minhas conversas com as pessoas, desenvolvi 5 protótipos de relacionamentos entre pai e filho, embora com certeza haja muitos mais. À medida que for lendo, veja se algum deles se aplica ao seu caso. Vamos lá. Botando aí nos comentários o que você acha. O primeiro caso é quando o pai se comporta de uma forma excessivamente patriarcal, evitando demonstrar afeto e impondo regras e padrões rigorosos. Ele costuma controlar os filhos, fazendo-os sentir vergonha e culpa. Para eles, o pai paira sobre tudo, como uma montanha intransponível. Mesmo depois de adultos, os filhos não ficam à vontade perto dele, pois passaram a infância com medo e não conseguem se abrir nem ter uma conversa franca com o pai. O segundo caso é o de filhos que testemunharam o sofrimento da mãe por causa de casos extraconjugais do pai ou de seu desemprego. Esses filhos tendem a desenvolver uma profunda solidariedade pela mãe e uma fúria em relação ao pai. Se quando crianças não foram capazes de expressar sua raiva, essas emoções reprimidas tornam difícil para eles ter um relacionamento com o pai depois de adultos, e com frequência eles escolhem evitar qualquer contato com ele. Ok. O terceiro caso é quando o pai é um homem que subiu na vida pelo próprio esforço, um firme defensor do poder do trabalho duro que tem expectativas igualmente altas em relação aos filhos. Como ele teve que se dedicar muito para chegar onde chegou, aos seus olhos não é suficiente que os filhos trabalhem moderadamente ou que sejam medianos na escola. Desesperados pela aprovação do pai, depois de adultos eles costumam ser atormentados pela ansiedade e não conseguem relaxar, porque sentem que só são dignos de amor quando se saem bem em alguma coisa ou conquistam algum grande sucesso. Com frequência conheço jovens que tiveram uma formação excelente e têm um bom emprego e mesmo assim apresentam baixa autoestima e tendências a desenvolver um vício pelo trabalho. Você aí que é workaholic, entre aspas aí workaholic, pense nisso. Ao conversar com eles, descobri que muitos tiveram um pai desse tipo. O quarto caso tem a ver com filhos de famílias comuns que se revelam gênios acadêmicos ou são muito bem-sucedidos em alguma coisa. Eles se sentem limitados pelo pai de alguma forma e se ressentem por ele interferir em suas vidas. São independentes e motivados e preferem não receber conselhos que nunca pediram de um pai que não tem como saber de fato como é a vida deles. Esses filhos amam o pai, mas não necessariamente o admiram. Por fim, o quinto caso são filhos que perderam o pai quando crianças. À medida que cresciam, sentiram profundamente a ausência paterna. Depois de adultos, ainda têm saudade dele. Eles tendem a se lembrar do pai como um herói e são atraídos a professores e mentores que sejam como ele em algum sentido. Muito bem, interessante. Dá para identificar aqui alguns traços, né? Obviamente que tem muito mais, mas alguns desses casos aqui eu consigo me identificar, né? Na minha relação aí. Vamos lá. Eu queria entender por que meu pai não valorizava a própria saúde e vivia dizendo que não era importante. Como faço quando estou falando com algum desconhecido, fiz um esforço para compreendê-lo a fundo. Foi a primeira vez que tentei vê-lo não em relação a mim como meu pai, mas como homem. Um outro cidadão, outro sujeito ali na sua frente, né? E o que vi foi um menino a quem o próprio pai, meu avô, raramente demonstrou afeto ou expressou interesse. Meu pai ainda sentia a dor da memória do meu avô indo embora, refugiado da guerra da Coreia, levando apenas o filho mais velho com ele. Meu pai, o segundo filho, foi deixado para trás com sua mãe e suas irmãs. Guloseimas raras, como um ovo frito, eram sempre reservadas ao filho mais velho. Além disso, como os homens costumavam ser naquela época, meu avô era grosso e patriarcal, e não demonstrava muitas emoções. Tendo crescido à sombra do pai e do irmão mais velho, meu pai era incapaz de enxergar quão preciosa era sua própria existência. Mesmo hoje, velho o suficiente para ser avô, faltava-lhe confiança e ele pensava em si mesmo como alguém sem importância. Havia passado a vida inteira colocando os outros em primeiro lugar. De repente, senti meus olhos ficarem quentes. Interessante. Depois da endoscopia, meu pai telefonou e me contou que tinha dado sorte, não era câncer de estômago. Ele hesitou e então falou: "Eu te amo." Foi a primeira vez que falou essas palavras para mim. Na mesma hora, um calor inundou meu peito. Como sei que meu pai vai ler esse livro, quero dizer a ele:
Pai, eu também te amo e sou grato por você ter criado um filho tão otimista com uma autoestima tão boa. Sinto-me sortudo por tê-lo como pai. Uau! E a gente tem aqui uma ilustração de uma ampulheta. Uma pessoa com um cachorrinho dentro, né? E embaixo tem escrito: o amor não precisa de outra razão que não o próprio amor. Ame só pelo amor mesmo, não precisa de outra razão. Eu acho que é isso. E aí vamos começar aqui a nossa segunda leva de reflexões. Primeira reflexão. Quando a sua autoestima estiver lá embaixo, diga a si mesmo o seguinte: para meus familiares e amigos próximos, sou tão precioso quanto sempre fui. Ainda sou capaz de fazer o bem no mundo. Um punhado de gente que não me conhece de verdade não pode decidir o meu valor. Com o tempo, acredito que vou conhecer pessoas diferentes que vão valorizar a mim e as minhas habilidades. Muito bem. Próxima reflexão. Se você ama alguém, em vez de fazer o que pensa que o outro precisa, faça o que ele lhe pedir. Apesar de ser com a melhor das intenções, fazer o que você acha que alguém precisa pode ser a semente de querer controlá-lo, de torná-lo de determinado jeito para agradar você. Como se você estivesse ali moldando a pessoa ao seu próprio gosto, né? E também diz respeito novamente com essa primeiro texto aqui do capítulo. Se já é difícil a gente se expressar e colocar para fora o que a gente quer, o que a gente pensa, o que a gente está sentindo, imagine a pessoa conseguir chegar nesse nível e você não dá ouvidos a isso. Então, entenda o que a pessoa está lhe dizendo, que ela está pedindo, e faça isso, não o que você acha que precisa. Leve em consideração. Próxima reflexão. Com um pouco de planejamento, você pode continuar a curtir a vida, ao mesmo tempo que cuida de alguém próximo a você. Sacrificar-se por completo não será bom a longo prazo, nem mesmo para a pessoa de quem você está cuidando. Apenas se estiver razoavelmente bem, você será capaz de cuidar direito de alguém. É aquela parada das instruções da aeromoça, né? Coloque a máscara primeiro em você, depois cuide. Depois ajude quem está do seu lado, né? Próxima reflexão. Você está preocupado porque seu cônjuge ou filho ganhou peso? A melhor maneira de fazer alguém que você ama cuidar da saúde é cuidando da sua própria, com uma alimentação balanceada e exercícios regulares. Se você servir de exemplo, eles terão uma chance muito maior de se juntar a você. Próxima reflexão. Se mesmo tendo feito o seu melhor, eles tiveram uma reação apática ou exigiram ainda mais de você, não há por que se desesperar. Se você realmente fez tudo o que podia, deixe quieto. Se eles precisam de mais, vão encontrar uma forma de terminar a tarefa sozinhos. Muito bem, próxima reflexão. Às vezes, recorremos a ameaças verbais na esperança de fazer as pessoas caírem em si. Por exemplo, se não fizer o que eu quero, eu vou tirar alguma coisa importante para você. Ou, no futuro, não vou lhe dar algo de que você precisa. Isso acontece sobretudo entre familiares. Infelizmente, palavras assim não fazem as pessoas mudarem de ideia. Elas só as machucam. E às vezes ficar ainda mais resistentes. Em vez disso, explique com calma por que algo é importante para você, de modo que suas palavras não pareçam ameaças e nem ultimatos. A mudança dura mais não quando é forçada, mas quando vem porque o outro se convenceu de que ela é necessária. Muito bem. Próxima reflexão. Alguém me disse isso e me deixou com uma boa impressão. Raimin Sunim. Agora que estou bem financeiramente, meu relacionamento com meus pais e irmãos melhorou. Fecha aspas. Bom, se você ganhou muito dinheiro, divida-o com sua família, diz o Raimin Sunim. Próxima reflexão. A maior parte das rixas vem do esforço inútil de interferir e semear a discórdia. A mulher entre o marido e os pais, a sogra entre seu filho e a mulher dele, a irmã do marido entre seu irmão e a mulher dele. Ok, alguns estereótipos aqui, mas também não vou pegar no pé do Raimin Sunim, não. Próxima reflexão.
Não importa quão próxima seja a relação. Algumas perguntas não devem ser feitas. Por que você não emagrece? Por que você ainda não se casou? Por que você se divorciou? Por que você não está trabalhando? Por favor, guarde esses pensamentos para você. Próxima reflexão. Mesmo entre ramos que saem da mesma raiz, haverá os que serão saudáveis e darão muitos frutos, e os que serão mirrados e com frutos pequenos. O ramo mais saudável pode ter ficado assim por receber mais do que sua cota justa de nutrientes. É a mesma coisa com irmãos. Se há um que é inteligente e bem-sucedido, pode haver um que é pobre e precisa contar com outro. Você vai ficar irritado se cada vez que seu irmão pedir ajuda, sentir que está sendo privado do que é seu por direito. Mas se você considerar como seu irmão deve ter precisado se sacrificar para chegar onde você chegou, isso não vai mais parecer tão injusto. Esse é do Ko Misuki, estudiosa de literatura coreana. Muito bem, muito bem. Próxima reflexão. Nós nos irritamos mais com as pessoas próximas. Nossa senhora, isso aqui é muito verdade. A gente parece que tem uma tolerância infinita para quem é de fora, né? Mas quem está dentro de casa, quem está do nosso lado, o pavio é curtíssimo. E quando a irritação é de ambos os lados, é inevitável que um bate-boca aconteça. Quando alguém mostra um temperamento difícil, pode ser porque quer que escutemos sobre sua situação atual e sejamos solidários em vez de discutir. Tente entender suas necessidades mais profundas. Ok. Próxima reflexão. Quando sentir que está prestes a perder a calma, pense na sua família. Pense em como seus filhos vão sofrer as consequências. Se não consegue controlar seu temperamento por si mesmo, controle-o pelo bem da sua família. Próxima reflexão. Se uma criança estiver chorando ou fazendo bagunça no avião, é provável que você fique irritado com ela e se ressinta dos pais. Imagine que a criança na verdade é sua sobrinha ou seu sobrinho, seu neto ou sua neta. Se pensarmos na criança como uma estranha, nos concentramos na inconveniência que ela é para nós. Mas se pensarmos nela como parte da família, nos tornamos compassivos, querendo saber se está desconfortável ou sentindo dor. Aqui eu acho que algumas pessoas podem não se conectar com a parte de imaginar que ela é da sua família. Tem gente que não gosta de criança, ponto final. Mas agora no final, ele dizendo aqui, tente entender por que essa criança está gritando. Será que ela está se sentindo mal? Será que tem alguma coisa que está machucando? Será que está doente? Desse modo, eu acho que é mais fácil de ser um pouco mais empático, né? E se irritar menos. Próxima reflexão. Se você quiser ajudar seu filho, parceiro ou amigo, simplesmente escute, sem oferecer conselhos ou sua própria interpretação dos fatos. E se solidarize, imaginando que foi você quem acabou de viver aquela experiência. Isso se chama empatia. Não vire as costas às dificuldades, suportem juntos. É assim que você pode oferecer a maior ajuda. Próxima reflexão. Antes de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, relembre pelo menos 3 coisas pelas quais você foi grato hoje. Se continuar fazendo isso durante 2 meses, verá um aumento no seu nível de felicidade. Por quê? Em vez de se concentrar no que está errado na sua vida, você vai desenvolver o hábito de procurar o que há de bom nela. Uma mentalidade feliz exige prática. Não vem de graça, não? Próxima reflexão. Se você der total atenção a alguma coisa, o que quer que seja, e examiná-la de perto, ela vai começar a atrair seu interesse e sua afeição. Assim como o rosto do seu filho é a coisa mais familiar e adorável do mundo, a atenção vai transformar um objeto ordinário em algo extraordinário. Rapaz, isso é verdade, viu? Eu tava com um notebook do trabalho aqui que eu usei por quase 4 anos e na hora de substituir por um equipamento novo deu uma dorzinha no coração de abrir mão dele. Uma experiência interessante para mim. É um objeto, né? Uma ferramenta de trabalho, mas tinha um apego emocional ali. Próxima reflexão. Se você levar um gato para casa e cuidar dele, mesmo que ele tenha sido abandonado e esteja sujo, não vai demorar para ele se tornar o gato mais fofo do mundo.
Por quê? Por causa do que ele acabou de dizer ali, né? Muito bem, então terminamos aqui o vídeo de hoje. No próximo vídeo a gente volta com o capítulo 3, Empatia. Se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, lembra de deixar o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.